Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Hoje, feriado nacional. Nós queremos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 6, de 1 a 15, que fala sobre o milagre da multiplicação dos pães. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via neles os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata basteriam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia ali muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos os ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós vemos aqui o milagre da multiplicação dos pães. O Catecismo da Igreja Católica diz, no parágrafo 1335, o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães aos seus discípulos para alimentar a multidão. Ali, meus irmãos, minhas irmãs, prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. O sinal, diz o Catecismo, o sinal da água transformada em vinho, do pão de sua Eucaristia, o sinal da água transformada em vinho em Caná, já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas no reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, transformando no sangue de Cristo. Nós vemos aqui, meus irmãos, um milagre de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. É o milagre que nós vemos realizar aqui. Eu achei interessante as respostas, as respostas dos discípulos, Aqui Jesus ele dá para a gente, dá para os discípulos assim a entender o que você faria nesse momento, Eudes. O que você faria, E aí Jesus colocou
para os discípulos: onde vamos, Felipe respondeu, onde vamos comprar pão que eles possam comer? Às vezes a gente esquece do sobrenatural, de quem está ao nosso lado. Quantas famílias, meus irmãos, quantas famílias, minhas irmãs, aonde o pai, às vezes, ganha o salário mínimo, tem 5 filhos e não falta o pão. Nós vemos aí acontecer um milagre na vida de muitas famílias brasileiras, né? Muitas famílias. Onde vamos comprar pão para que ele possa comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia onde ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. As pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, iam atrás de Jesus porque tinham necessidade dele. Iam por interesse mesmo, e Jesus se compadecia deles. E continua se compadecendo de mim, compadecendo de você. Nunca faz pouco caso de nenhum dos seus filhos, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, ele não faz pouco caso, como diz Dona Maria e seu Zé, de ninguém, daqueles que se aproximam. Jesus tinha um grupo de homens que caminhava junto com ele, chamado não somente para ir ao lado um do outro e achar bonito tudo que fazia. Não, Jesus nunca precisou de fã-clube, né? Ele queria e quer discípulos, pessoas que se deixam ser moldados por ele, né? Jesus não precisava de fã-clube, né? Eu achei interessante, quarta-feira no grupo de oração, eu tinha na minha mente, né? Eu achei interessantíssimo que eu ia gravar a minha pregação lá no grupo de oração Rafael, talvez até mesmo ia ficar ao vivo, e no momento que eu peguei e coloquei a Bíblia em cima do ambão, a energia acaba. Aquela tempestade que deu aqui em Colatina, né? Então, o olhar, o farol deixou de ser pro Eudes, e a luz, né, do celular passou a ser da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Eu achei lindo isso, né? E não é nada por acaso. Então, é por isso que Jesus provoca os discípulos através de Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem que ia fazer. Jesus, meus irmãos, queria que os discípulos olhassem para as pessoas como ele olhava, sentisse o que ele sentia. Jesus, ele se compadece com você, meu irmão, pelo que você está passando. E Jesus aqui, ele sabia o que queria fazer, mas ele queria que os discípulos se colocassem no lugar daquelas pessoas que estavam passando necessidade. Por isso que ele fez isso, né? E por isso que Jesus provoca os discípulos. Então Filipe, assim como nós, olhou para o tamanho da necessidade e dos próprios recursos e disse que nem 200 moedas poderiam alimentar aquela multidão. André, um dos discípulos, né, irmão de Simão Pedro, até viu um menino com 5 pães e 2 peixes, mas também disse que não era o bastante para aquela gente. É difícil, né? Hoje nós temos esse mesmo problema. Nós estamos com Jesus vivo, nós alimentamos Jesus na Eucaristia e saímos dali depressivos, tristes, né? Cabisbaixos. Perceba, meu irmão, minha irmã, que aquele menino ofertou o pouco que ele tinha nas mãos de Jesus, aqueles pães, aqueles peixinhos, ofertou tudo, deu tudo para Jesus. Essa é a postura que nós precisamos ter, de ofertar o nosso pouco
para Jesus. Né? Ofertar o nosso pouco, é deixar que Ele faça o resto, é entregar e confiar. Né? Nós precisamos fazer a experiência de eucaristizar a nossa vida. Hoje mesmo, meus irmãos, minhas irmãs, esses 5 pães precisam ser dados a Deus. Quantas pessoas que com pouco que têm ofertam, tomam iniciativa e vivem um milagre. Quantas são as pessoas, né? Quantas pessoas que entregam tudo nas mãos de Jesus, né? Jesus, hoje eu recebi esse salário. Eu tenho a água, eu tenho energia, eu tenho o supermercado, a farmácia. Está aqui nas suas mãos. E sobra dinheiro ainda. Porque é um dinheiro abençoado, né? Então, meus irmãos, o mais importante é na mão de quem está. E se estiver nas mãos de Jesus, o milagre acontece. Gostaria de fazer uma pequena reflexão, uma pequena pergunta para você. Você tem colocado o pouco que possui nas mãos de Jesus? Você mesmo. Você tem colocado o pouco que você possui nas mãos de Jesus? Você tem compartilhado os dons e graças que você recebeu de Deus com aqueles que necessitam? Talvez esses dons sejam palavras, ações. Você tem comungado ao menos uma vez por semana, no domingo? Você tem comungado pelo menos uma vez por semana, do domingo? Eucaristizar a vida é colocar em prática o Evangelho no seu dia a dia. Após estar abastecido com o corpo de Cristo, após a comunhão, você tem colocado em prática na sua vida aquilo que ofertou para Jesus? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sobre toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.